Eu saúdo você para mais um culto de vídeo da Paróquia Evangélica de Nova Petrópolis. Nos reunimos também desta forma em culto em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para este quarto domingo após Pentecostes, a palavra é muito especial, como todas, mas hoje de Gálatas 4:6, que diz: para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que clama, Abba, Pai. Estamos na época após Pentecostes, a época em que refletimos sobre a missão da Igreja. A missão a partir da ousadia e da coragem que o Espírito Santo dá. E deu aquela vez aos discípulos coragem e poder para serem testemunhas. E aqui se fala deste Espírito de Deus dentro de nós, que de dentro de nós para fora exclama, como se falasse assim, Abba, Pai, ou seja, Pai querido. Abba ou Abá era a primeira palavrinha que uma criança dizia ao seu pai humano entre os judeus. E é nessa intimidade que Jesus se dirige a Deus Pai. Ele escandalizou, Jesus impressionou as pessoas. Como pôde ele falar com tal intimidade, com tal amizade ao Deus Supremo, o Todo-Poderoso nos céus? Assim, Jesus nos convida a também confiarmos em nosso Abba Pai querido. A Ele chegamos em oração também, entregando estes momentos em suas mãos. Obrigado, bondoso Deus, porque Tu não deixaste os discípulos abandonados e órfãos, mas enviaste o Teu bom Espírito, o Espírito Santo que os assistiu e que também está conosco hoje, entre nós e sobretudo em nossos corações. Dá o Teu Santo Espírito a quem fala e prega a Tua palavra, a todos que ouvimos e acompanhamos. Dá o Teu Espírito à Igreja, às nossas comunidades, enfim, que Ele renove também a face deste mundo tão sofrido, tão doente e em muitas situações desolado. Acompanhe-nos também agora, dando-nos a Tua paz, a Tua calma, para ouvirmos e aprendermos da Tua santa palavra. Em nome de Jesus nós oramos na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo. Cantai ao
ao Senhor, cantai ao Senhor. Jesus é o Senhor, amém, aleluia. Jesus é o Senhor, amém, aleluia. Jesus é o Senhor, amém, aleluia. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco ao ouvirmos e meditarmos na sua palavra. O texto da pregação de hoje nós encontramos no livro do profeta Jeremias, capítulo 20, nos versículos 7 a 13, onde lemos: Ó Senhor Deus, tu me enganaste, eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando a terror por todos os lados e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus inimigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha. Então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo. És forte e poderoso, os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso, e a desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor, Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque ele livra os pobres do poder dos maus. Até aqui, palavra do Senhor. O profeta Jeremias, ele foi chamado para exercer o seu ministério ali por volta dos 20 anos. Era uma idade muito jovem para a época, né? Porque para o povo judeu, você alcançava a idade adulta ali pelos 30 anos. Então, aos 20, você era ainda uma criança. E quando Deus o chama, o profeta Jeremias justamente usa isso como argumento: eu não passo de uma criança. E aí ele diz: eu não sei falar. E Deus, por meio do anjo, então, pega uma tenaz, né, uma brasa, coloca na boca de Jeremias e diz: eu coloco na tua boca as minhas palavras. E Deus também anuncia para Jeremias, né, dizendo que a tarefa dele não seria fácil, que ele teria muita oposição, que as pessoas se voltariam contra ele, mas Deus diz a Jeremias: eu estarei com você. E aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos que de fato Jeremias se encontra num momento de crise. A nação de Israel, ela tinha sido chamada por Deus para ser um povo vitrine, um povo modelo. Deus, ele intencionava, por meio da nação de Israel, abençoar todas as demais nações da terra. E é isso que fica bem claro quando Deus chama Abraão, que era o patriarca do povo, né? Deus diz a Abraão que lhe daria um descendente, que por meio da descendência de Abraão seria formado um grande povo, que seria um povo abençoado, que seria bênção para todas as nações da terra, e que por meio desse povo todas as outras nações seriam alcançadas pelas bênçãos de Deus. A intenção de Deus era que o povo de Israel fosse um povo com leis tão justas, um povo tão próspero, com famílias tão harmoniosas, tão prósperas, que todas as outras nações olhassem para a nação de Israel e desejassem ter o mesmo Deus que eles tinham. O povo deveria se voltar a Deus, viver de acordo com os preceitos de Deus, e a promessa de Deus é que eles seriam tão prósperos que todas as outras nações olhariam para eles e desejariam ser como eles. Mas o povo se desviava.
O povo, ao invés de se colocar como exemplo para os outros, eles olhavam para o lado e desejavam ter e adorar os deuses que aqueles povos tinham. Ao invés de se voltarem a Deus e viverem de acordo com a vontade de Deus, eles olhavam para os outros povos que tinham reis e ao invés de se deixarem governar pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eles quiseram um rei como os outros povos tinham. E sempre de novo, Deus levantava então os profetas que tinham a tarefa de anunciar de novo para o povo a mensagem de Deus, para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus e voltasse a viver de acordo com a vontade do Senhor. O profeta Jeremias, também junto ali, mais ou menos na mesma época que o profeta Isaías, eles receberam a tarefa de anunciar ao povo a palavra de Deus para que o povo voltasse a viver de acordo com a vontade do Senhor. E se eles não voltassem, haveria a consequência do exílio, a consequência de serem invadidos pela Babilônia e serem levados para viver como estrangeiros, forasteiros, longe da sua terra. E aí os profetas ficam anunciando a palavra, anunciando a mensagem, o povo não se arrepende, não se volta para Deus e a consequência chega. A Babilônia vem, destrói as muralhas do povo, da cidade de Jerusalém, saqueia as casas, leva os cidadãos mais fortes para viver na Babilônia, para trabalharem como escravos. E tem pessoas então que ficam na cidade, mas a cidade está destruída, não tem mais as muralhas, então a cidade passa a ser constantemente saqueada. O profeta Isaías, ele é levado para viver na Babilônia, enquanto que o profeta Jeremias então fica ali na cidade de Jerusalém e vive ali com os remanescentes do povo, naquela situação de miséria, na situação complicada depois da invasão dos babilônios. E é interessante que se a gente vê aqui a queixa do profeta Jeremias, né, esse momento difícil pelo qual ele está vivendo, as pessoas, ao invés de reconhecerem o seu erro e de reconhecerem então que a consequência ela veio por causa da desobediência com relação à vontade de Deus, eles preferem acusar o profeta de que ele é na verdade o culpado pela crise que eles estavam vivendo. Ao invés de se voltarem contra Deus e pedirem perdão pelos seus pecados, o povo preferia acusar o portador da mensagem como se ele fosse então o culpado pela situação que eles estavam vivendo. O profeta Jeremias não teve uma vida fácil. O profeta Jeremias, ele chega aqui nesse texto, né, capítulo 20, cansado. Ele já tinha lá no começo ouvido de Deus de que a sua tarefa não seria fácil, mas passar por todo o processo realmente foi enfadonho, foi cansativo, foi estressante. E Jeremias se encontra num momento aqui de uma crise muito forte. E notemos que a crise de Jeremias não era por uma desobediência, assim como era a crise do povo, né? O povo estava sofrendo as consequências da sua desobediência à vontade de Deus. O profeta Jeremias não, o profeta Jeremias estava vivendo de acordo com a vontade de Deus, estava transmitindo a mensagem. Estava sendo leal, apesar do seu cansaço, apesar do seu desânimo, estava sendo leal e fiel à tarefa que Deus lhe havia concedido. Mas mesmo assim, a vida dele não era fácil e mesmo assim ele passava por crises. Meus caros, as crises, elas fazem parte da nossa vida. Em nenhum lugar a Bíblia diz que a nossa vida seria isenta de sofrimentos. As crises fazem parte da nossa existência. Existem as crises de desenvolvimento, os picos de crescimento pelos quais passam os bebês. Existem as crises que vêm assim de repente, incidentais, né? Crises que vêm por conta de uma demissão, por conta de uma enfermidade que surge inesperadamente, né? As crises inesperadas que vêm e avassalam com a nossa vida, nos tiram do nosso centro. São crises, são momentos de dificuldade. Em nenhum lugar
Deus falar na Escritura de que nós estaríamos isentos de sofrimento. Em nenhum lugar a Bíblia diz que os seus seguidores de Deus, teriam a vida sem dificuldade nenhuma. As crises fazem parte. Nós vivemos nesse mundo caído e também precisamos reconhecer de que é por meio das crises que nós crescemos, nós amadurecemos. Se uma criança vivesse a vida inteira sem nenhum tipo de crise, ela jamais amadureceria. São as crises também que ajudam a nos fortalecer, nos ajudam a amadurecer, porque quando nós passamos pela crise, nós saímos mais forte de como éramos quando a crise chegou. As crises moldam, nos amadurecem, nos fortalecem. Sim, quando nós passamos pelo momento de crise, quando nós estamos vivendo a crise, nós ficamos, instáveis, nós ficamos mal, prostrados e às vezes a crise se estende por um período maior do que nós esperávamos. Mas nós precisamos, assim como o profeta Jeremias, seguir confiando e lembrando que Deus está presente. E é isso que de alguma forma traz novamente esperança ao profeta Jeremias. Mas tu, ó Senhor Deus, estás comigo e és forte e poderoso. E aí ele diz, os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso, a desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. E a lembrança da presença de Deus ajudava o profeta a continuar na sua tarefa de anunciar a mensagem do Senhor. Nesses versículos que nós lemos, o profeta chega a pensar em desistir, mas ele diz, a tua mensagem arde dentro de mim, eu não tenho como guardá-la só para mim, eu preciso continuar anunciando. E assim o profeta seguiu. Em meio às crises, anunciando a palavra, seguiu perseverante na tarefa que havia recebido. Porque ele lembrava constantemente que o Senhor Deus estava com ele. Que nós também possamos perseverar e permanecer. Que em meio às dificuldades nós possamos também lembrar, assim como o profeta Jeremias, Deus está conosco. Jesus Cristo prometeu lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 20, o finalzinho do versículo, e lembrem disto, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus promete estar presente todos os dias, sejam nos momentos bons, mas também nos momentos complicados, momentos difíceis. Momentos onde nós nos sentimos fracos, sem esperança. Que nós possamos, assim como o profeta Jeremias, nos lembrar, não estamos sozinhos, não estamos desamparados, mas tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Eu não sei por qual momento você está passando. Eu não sei por qual crise você está vivendo, em qual crise, em qual momento de vida você se encontra. Mas eu gostaria de lembrá-lo de que Deus está presente. Deus está contigo. Que você possa se voltar para o Senhor, que você se volte a Deus e segure bem na mão estendida do Senhor. Que você se dê conta de que nos momentos difíceis Deus te sustenta e te leva em suas mãos. Desejo que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja contigo e que a lembrança da presença de Deus não te deixe desistir. Que o Senhor guarde o teu coração e que arda dentro de ti a lembrança de que não estás sozinho, mas de que o Senhor estará contigo por onde quer que você andar. Amém. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Me ensina a viver, meu Cristo, um dia de cada vez. Me ensine a fazer o que preciso for e o hoje vencer. O ontem se foi, não volta, e a ti pertence o amanhã. Me ajude a viver e contigo vencer, só um dia por vez. Sou só um homem, te peço, Senhor, me ajude a crer no que posso ser, que eu tenha valor. Me mostre o caminho e ter direção. Me ajude a ter fé e assim caminhar seguro em tuas mãos. Me ensine a viver, meu Cristo, um dia de cada vez. Me ensine a fazer o que preciso for e o hoje vencer. O ontem se foi, não volta, e a ti pertence o amanhã. Me ajude a viver e contigo vencer, só um dia por vez. Aqui neste mundo, tu viveste também. Melhor que ninguém, tu provaste que o mal quer vencer sempre o bem. Por isso eu te peço forças para lutar. Eu vou lá chegar se puder enfrentar um dia por vez. Me ensine a viver, meu Cristo, um dia de cada vez. Me ensine a fazer o que preciso for e o hoje vencer. O ontem se foi, não volta, e a ti pertence o amanhã. Me ajude a viver e contigo vencer, só um dia por vez. Me ajude a viver e contigo vencer, só um dia por vez. E assim nós chegamos ao final de mais um culto em vídeo. Queremos colocar diante de Deus todas as nossas intenções, as nossas intercessões, nossos pedidos e também agradecimentos. Querido e amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque podemos iniciar mais uma semana te buscando e te colocando em primeiro lugar em nossas vidas, sabendo que quando nós te buscamos e te colocamos em primeiro lugar, todas as demais coisas necessárias para uma vida plena, uma vida abençoada nos serão acrescentadas. E que assim, Senhor, nós possamos ser o sal da terra, a luz do mundo, Senhor. Que as pessoas à nossa volta possam
olhar para nós, enxergarem a tua luz, a luz de Cristo, refletindo através das nossas vidas, para que possam experimentar a boa nova do Evangelho. Assim nós oramos, Senhor, colocando nossos pedidos, intercessões, também te louvamos e te agradecemos, porque mais uma vez nós podemos ouvir a tua palavra, essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que produz transformação em nossas mentes. Assim nós oramos, orando a oração que tu mesmo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus esteja sobre a tua vida te abençoando, que o Senhor Deus esteja abaixo de ti firmando os teus passos, que o Senhor Deus esteja à tua frente te guiando e direcionando, que o Senhor Deus esteja ao teu lado te livrando, e assim te abençoe o Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada semana, fiquem na paz do Senhor.